Pastor, meus irmãos, só na bênção de Jesus, vamos colocar em pé para a gente fazer uma oração e nós vamos dar início a mais uma aula de teologia. Por favor, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Jesus, como é bom estar na tua casa, que privilégio, que honra, como é bom poder compartilhar da tua palavra. Senhor Jesus, é bom estar em família, entre amigos. Tua palavra diz, Senhor, que o estudo é enfado para a carne. Então, Jesus, é possível que a gente fique cansado, com sono, mas que o Senhor possa fortalecer o nosso espírito, para que a gente consiga aguentar tudo isso que a gente precisa aprender, que o Senhor venha nos ajudar, nos dirigir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Vocês podem se assentar. Nós estamos falando, então, nossa disciplina é hermenêutica. Essa disciplina é a arte de interpretar os textos bíblicos. A Bíblia é um livro para ser interpretado, estudado, analisado. Se eu não analisar corretamente os textos bíblicos, se eu não interpretar da forma certa os textos bíblicos, eu posso gerir um montão de heresias, posso colocar cargas sobre as pessoas que não diz respeito mais às nossas épocas, não diz respeito aos nossos costumes, ao nosso jeito de ser. Então nós vamos para a prática hoje, nós vamos ver uma porção de textos bíblicos e nós vamos juntos interpretar esses textos bíblicos. Primeiro eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 16, versículo 30. Nós vamos falar de um texto que provavelmente você já viu em campanhas nas igrejas, campanhas de quinta-feira, uma série de semanas. Quem já ouviu a expressão, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa? Quase todo mundo, nem todo mundo. Ou ficaram com preguiça de levantar a mão. Bom, esse livro é Atos dos Apóstolos. Atos são ações. Eu já vi um rapaz chamar Atos. A mãe dele falou, vou pôr um nome bíblico, e colocou Atos no filho dele. Achou um nome bonito. Atos são ações, ações dos apóstolos. O que os apóstolos fizeram. Bom, esse livro é uma categoria única na Bíblia, porque ele é histórico-narrativo. Lucas é o escritor desse livro, ele é médico, e ele, como um perito, como um médico, descreve minuciosamente todas as ações dos apóstolos, inicialmente liderado pelo apóstolo Pedro, depois pelo apóstolo Tiago, e aí o apóstolo Paulo, suas ações entre os gentios. Um desses textos, escritos pelo médico Lucas, se tornou quase que um mantra no meio dos cristãos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A pergunta que eu faço para vocês hoje é a seguinte: esse texto é uma norma para todos os cristãos? É uma promessa para todo cristão? Qual que é a opinião de vocês? Pode falar, não tem quase ninguém aqui, só estamos nós dois só. Hã? Só para aquela época? Só para o momento para o carcereiro? Se eu crer em Jesus, eu serei salvo e minha casa será salva? Hã? Quem acha que sim, levanta a mão. Olha, quase 100%, o pessoal que está assistindo aí não está vendo o público, ó, quase 100%. Quem acha que não, levanta a mão. Nossa, como vocês estão hermenêuticos, vocês estão muito bem então. Esse texto não é uma regra, uma promessa para todo cristão. Se eu crer em Jesus, não quer dizer que os meus filhos vão crer em Jesus, que minha esposa vai crer em Jesus. A Bíblia é um todo, é um conjunto de livros escrito por pessoas diferentes, em momentos diferentes. E esses livros
entram numa harmonia perfeita. Esse versículo que eu já disse que é utilizado inúmeras vezes como campanha nas igrejas, muitas vezes traz um fardo muito pesado nos cristãos. Imagina a mulher que é cristã e o marido não quer servir a Deus. Quantas vezes esse texto é dito, e aí parece, a conotação é que a pessoa não tem fé, que a pessoa não crê em Deus. Não, mas a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Então, se você crê, todos os membros da sua família vão servir a Jesus também. O texto não está dizendo isso. O contexto que está acontecendo ali, Paulo está numa cidade chamada Filipos, estrangeira, não tem nada a ver com a Judéia. Até foi para eles que Paulo escreveu aos Filipenses. Nessa cidade ele está pregando numa praça e ele passa todo dia para pregar. Tem uma moça com um espírito de adivinhação. Esse espírito falava na boca da moça: eis aí 2 homens que falam do Deus verdadeiro. A moça está mentindo? Está falando a verdade. Nem toda profecia que fala a verdade vem de Deus, viu? Nem toda verdade vem de Deus. Muitas verdades ditas com o contexto errado pode ser dito inclusive pelo diabo. Para quem não veio na última aula, eu citei que o diabo citou o Salmo 91 para Jesus. As pessoas acham que se deixar a Bíblia aberta, no Salmo 91, vai proteger a casa, proteger a família. O diabo citou o Salmo 91 para Jesus. O Senhor vai dar ordem aos seus anjos, e aí ele vai segurar você. O diabo levou Jesus para a igreja. Para tentar Jesus, ele levou Jesus para a igreja. Ele levou Jesus no lugar mais alto do templo. Percebe que entra em contradição com um monte de coisa que a gente acredita. Eu tenho dificuldade em entender quando a gente fala assim, que o diabo levou Jesus. Que sentido levou? Dificilmente vai ser fisicamente, né? Por quê? Perceba que o próximo ato, o diabo mostrou todos os reinos do mundo. Perceba que o que está acontecendo ali é alguma coisa na mente ou espiritual. Dificilmente fisicamente, certo? O fato é que, ou espiritualmente, ou intelectualmente, Jesus foi levado pelo diabo até o templo de Salomão. Lógico, Jesus permitiu tudo isso. O arqueólogo, nem falo teólogo, arqueólogo Rodrigo Silva, diz que Jesus estava muito fraco e o diabo carregou ele no colo. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Porque o próximo ato da tentação é mostrar todos os reinos do mundo. Como poderia fazer isso fisicamente? Difícil, né? Então, o que está acontecendo ali, aquela tentação, é no campo espiritual ou intelectual. Eu não tenho certeza absoluta, porque a Bíblia não diz. Eu tenho convicção de que não é físico, porque não tem como mostrar todos os reinos do mundo. Na nossa concepção não tem como mostrar isso. Então eu imagino que seja dessa forma que esteja acontecendo a tentação de Jesus. Como muitas vezes acontece com a gente também. Nós não somos tentados aqui muitas vezes, aqui dentro. Então perceba que verdades de Deus, ditas com a intenção errada, pode se tornar a palavra do nosso adversário. A palavra de Deus, com a intenção indevida, pode se tornar a palavra do diabo. Quantas pessoas carregam um fardo pesadíssimo? Jovens que se convertem, os pais não são cristãos. O dado é assustador. Eu recebi esse dado quando eu fiz aquele curso Hombridade, Homem ao Máximo, da Universidade da Família. Se um adolescente se converte, em 7% dos casos a família toda se converte. 7%. Se uma mulher se converte ao cristianismo, em 32% dos casos, a família toda segue a religião da mãe, da esposa. Se um homem se converte, 93% dos casos, a família toda segue a religião. Perceba que há
uma conotação maior quando diz respeito ao homem. É um dado, isso é um número, é pesquisa. Eu não estou sendo. Outro dia eu citei e a pessoa falou: nossa, como você está sendo machista? Não estou sendo nada, não estou falando. Estou falando como é o número, qual que é a realidade, como funciona. Então, inclusive quando diz respeito a homens que se convertem, não é 100% que a mulher vem seguir e que o filho vem seguir. Não, não é 100%. O que eu quero mostrar com isso? Que esse texto, que muitas vezes é interpretado como sendo uma promessa para toda a igreja, para todo cristão, não funciona assim. Hermenêutica é a arte de interpretar os textos bíblicos. Tem que interpretar da forma certa para ensinar, para pregar, para crer. Como eu disse, quantas pessoas sofrem porque muitas vezes outros cristãos, o pessoal da igreja, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. No contexto, Paulo está passando, a mulher está com o espírito de adivinhação, eis aí os homens de Deus, que falam em nome do Deus verdadeiro. Paulo um dia ficou estressado e expulsou o espírito maligno daquela moça. Os senhores ganhavam muito dinheiro com aquela moça adivinhando, com aquele demônio adivinhando. E aí eles foram, pegaram Paulo e Silas, açoitaram ambos, bateram nos dois em praça pública, prenderam os dois no cárcere, e a Bíblia diz que próximo da meia-noite os dois cantavam. Que hino que eles cantavam? Vocês não sabem? Eu também não está escrito, né? Então não dá para saber que... Vocês acharam que viria uma revelação agora, né? É o hino 312 da harpa cristã. Eu estou brincando. Hã? É para ver. Você está esperto já? Ah, mais perto? Não era. Perto da morte, né, coitados? Os dois cantavam e oravam, presos, açoitados, feridas abertas, ferimentos abertos. O próximo da meia-noite deu um terremoto, e aí o cárcere se abriu, as correntes caíram, eles estão saindo. O carcereiro, ao ver tudo isso, ele fala: eu vou tirar minha própria vida. Como é que eu vou justificar para os meus superiores que deu um terremoto, e que dois presidiários que apanharam o dia inteiro, foram açoitados, e que estão com as feridas abertas, e que estão no cárcere inferior? Esse cárcere era onde descia os dejetos, os restos fecais dos outros presidiários. Era onde eles estavam cantando. Imagina o odor. Horrível, né? Então eles, por servir a Deus, por levar o nome de Jesus a outras pessoas, estão passando por isso. Felizes ainda, sorridentes. O carcereiro falou: eu vou tirar minha própria vida. Como é que eu vou justificar que teve um terremoto e esses homens escaparam? Não tem como. E aí Paulo repreende o carcereiro: não faça nada para você, não faça nada aos soldados, não faça. E o soldado pergunta para ele, o carcereiro pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E aí, Atos 16, versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. O carcereiro se prostrou, colocou uma luz, estava escuro. Tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, isso aqui é sensacional, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então nós temos 1 hora antes da meia-noite, Paulo e Silas estão presos. 1 hora depois da meia-noite, eles estão na casa do carcereiro,
na casa do malfeitor, tendo os ferimentos tratados pelo carcereiro e pela sua família, ele e a sua família creram na palavra de Deus, ele e a sua família foram batizados naquela noite. Naquela mesma noite, todo mundo da casa foi batizado. A promessa que Paulo fez para o carcereiro se concretizou ou não? Sim, se concretizou. Eu posso hoje pregar e dizer com ênfase, apontar o dedo, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa, eu posso? Pode, se eu pegar como verdade, acontece, porque mamãe fez isso, aquele bando, todo mundo é crente. Então, sabe por quê? Exclusivo, eu pego a sua palavra como verdade. Foi exclusivo aquela época, que eu disse, foi, Mas a minha fé... impede eu dizer. Não, preste atenção, a minha fé, deixa eu explicar, a minha fé não pode salvar outras pessoas. Pode, mas a palavra que é dita, eu pegando como uma verdade. Mas se eu disser uma mentira? É o que acontece com hoje. É. Se o indivíduo não quiser. E se ele... Mas eu quero te dizer, a fé não, que nem disse Jesus Cristo, não move montanha. Move montanhas, mas... Então é isso, a intenção... Eu acredito que as minhas filhas vão estar dentro. Não, deixa eu explicar. A intenção dessa aula é mostrar que a Bíblia é um todo. E ela não entra em contradição. Existe uma verdade na Bíblia, que é o livre arbítrio do ser humano. O ser humano tem poder de escolher. Outra questão que é uma máxima na Bíblia: o pai não salva seu filho, nem o marido salva sua mulher. Perceba que a salvação é individual. Então, eu creio em Jesus, eu sou salvo. Meu filho crê em Jesus, ele é salvo. Essa promessa é uma condição específica para o carcereiro. Se eu apresento dessa forma, que a fé dos meus ouvintes vão salvar os seus familiares, nós vamos ter contradição com outros textos da palavra do Senhor Jesus. Outros textos. Everson, mas as pessoas que se convertem, muitas vezes os familiares se convertem? Sim, acontece, o familiar começa a orar, Deus prepara as circunstâncias, entende? Tem situações que as pessoas próximas se convertem, sim, eu não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é que textos bíblicos que muitas vezes são tomados como sendo promessas universais, doutrinas universais, não são assim. Vou dar mais um exemplo para vocês. Abra a Bíblia de vocês em Josué capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu vou ler na NTLH, porque eu estou lendo na Almeida Corrigida e Fiel, e às vezes algumas palavras não faz muito sentido. Tá piscando alguma luz ou é espiritual? Hã? Só eu que estou vendo? Josué 24:14. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis, esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, como ele coloca, se vocês não quiserem, diz respeito à decisão pessoal, particular, individual de cada um. Se vocês não quiserem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir.
Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Essa frase de Josué também é usada em muitas campanhas, com essa conotação: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Perceba que Josué é um livro semelhante, tem semelhanças com o livro de Atos. Ambos são textos descritivos, narrativos, históricos. Estão contando, descrevendo, contando uma história. Josué está declarando para si mesmo que ele escolheu servir a Deus. No contexto patriarcal, em que normalmente as pessoas seguiam a religião do seu pai, ele pode dizer: eu e a minha casa. Na minha casa as pessoas vão seguir o que eu estou dizendo. Perceba? Perceba que não é uma doutrina para os dias atuais. Certo? Deu para entender? Vamos... Então, é assim, algumas verdades bíblicas, em alguns momentos parecem se contradizer. Imagina que nós estamos na linha do trem, e aí a gente sabe que os trilhos, eles nunca se chocam. Pode olhar para qualquer lado, você pode caminhar no trilho do trem, em qualquer lugar do trilho, vai descer montanha, descer vale, subir montanha, monte, em qualquer lugar os trilhos não se chocam. Trilho da esquerda e trilho da direita. Então existem verdades que não se chocam. Quando a gente olha no horizonte, ao olhar com a limitação dos nossos olhos, com a curvatura da terra, parece que os trilhos estão se cruzando. Mas isso diz respeito à nossa limitação visual. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando vemos verdades bíblicas que parecem se contradizer, diz respeito à nossa limitação humana de entender. Quando a gente falou sobre a grandeza de Deus aqui, eu disse a seguinte expressão: se Deus é tão grande como Ele é, Ele não pode caber na nossa mente limitada. Se eu consigo explicar um Deus tão grande, tudo que diz respeito a Ele, então Ele não é tão grande assim, porque minha mente não é tão grande. A mente humana é limitada. Ou seja, existem coisas a respeito de Deus que eu aceito pela fé. Então eu olho textos bíblicos, por exemplo, eu acredito que um dia todos nós, inclusive eu disse sim para Jesus. Eu falei: eu quero Jesus. Só que existem inúmeros textos que demonstram que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto fala, morto ouve, morto responde, morto levanta a mão e fala: eu quero aceitar Jesus. Levanta? Não. E como é que a gente equilibra isso? Pela fé. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ao mesmo tempo a Bíblia diz que é uma escolha pessoal, particular. Quem confessar o nome do Senhor publicamente será salvo. Quem escolher. Então, diante de textos que muitas vezes parecem entrar em contradição, na maioria dos casos nós temos explicação. Por exemplo, se alguém perguntar: bom, você lê lá em Atos, você lê em Josué, você e sua casa vão servir a Deus, mas quantos por cento dos cristãos servem a Deus sozinhos e seus familiares não servem? É verdade. A Bíblia é mentirosa? Não. É um texto descritivo.
E aí nessa disciplina a gente aprende a interpretar esse texto. Outros que em algum momento vão parecer, mas é só isso? Não, isso aqui é simples, é básico. A questão da soberania de Deus, Deus é soberano. Deus intervém em muitos momentos da história. É verdade. E Deus dá o livre-arbítrio para o ser humano? Dá. Por quê? Porque só existe amor se tiver livre-arbítrio. Se eu sou programado, ordenado, instruído a amar, então não é verdadeiro. Não é verdadeiro. As pessoas não vão estar com Deus porque Deus programou essas pessoas para estar. Não, mas nós vamos ver texto que a Bíblia diz que Ele elegeu, que Ele predestinou. Tem texto que diz? Tem, é só ler Efésios, é só ler Gálatas e você vai ver uma porção de texto dizendo isso. Como é que eu equilibro isso? Pela fé. Pela fé eu vou equilibrar. Deus olhou para mim e eu estava morto nos meus pecados. Ele me convenceu. Ele que me convenceu. A fé é produto de Deus. É Deus. Gente, salvação é o trabalho de um. É Deus que salva a humanidade. É Deus que está todo o tempo direcionando para a salvação. É Ele que está em busca. É o pastor que vai em busca da ovelha. Mas e o filho? O filho que voltou? Não, ele já é filho já. Ele que se afastou, ele já é filho na parábola. É a mulher que vai em busca da moeda perdida. É Deus que vai em busca do ser humano. Como é que eu equilibro? Pela fé. Pela fé eu equilibro. Quando você ouve uma palavra dessa, pega como fé. Então, tia, é assim, deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Eu já Não. disse para você que eu entendi que era para aquela época. Sim. Naquela ocasião, naquele momento. Só que tem ocasião que nem o Josué fez, ele falou pela família dele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí os filhos são obrigados a servir a Deus? Não, mas ele, pela fé dele, o Espírito Santo vai lá e faça a obra. Porque o Espírito Santo está na terra para fazer o quê? Convencer o homem. Do pecado. E através das nossas orações, não é assim que a gente aprende? Então, Não como uma doutrina, que nem você falou, não vou aplicar isso como uma doutrina, mas numa ação de vida, contexto real, de eu estar aqui literalmente. a tia acha que Deus quer salvar uma classe de pessoas ou todo ser humano? Todos. Sem exceção, sem discriminação. Todas as pessoas Deus quer salvar. Então é assim, só esclarecendo, no que diz respeito... Uma doutrina para todos, mas é igual. Posso falar uma coisa que faz tempo que está aqui para me explicar? E antes, que eu não tinha teologia e para aprender tudo isso, eu agarrei na Bíblia dos antigos e vivi Cristo, estive ali 30 anos. Então, é assim, tia, existem pessoas sinceras que estão sinceramente enganadas. Vão ter pessoas sinceras, sinceramente enganadas? E se um médico prescrever um remédio indevido, incorreto, e eu tomar na dosagem errada? Estamos levando para o lado espiritual, que você disse fé. Então, o que diz é assim, doutrinas bíblicas que não existe explicação, nós temos fé. Agora, crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa não é uma doutrina bíblica. É uma promessa condicional a uma pessoa daquele ato. Não é uma doutrina universal, é isso que eu queria explicar. No que diz respeito a doutrinas universais, que nenhum ser humano consegue explicar, nós utilizamos a fé. Então, eu utilizo a fé porque a minha família sempre salva igual a mamãe, eu ouvia minha mãe. Então tá bom. Minha mãe, o Cícero bêbado, tá aí, eu não sei. Então tá bom. Bom, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Nós vamos ver um texto que a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte. Será que eu errei o texto?
É 1 Timóteo 3,16? Toda palavra é inspirada. É segunda, desculpa pessoal, 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Toda a Escritura Sagrada é divinamente inspirada. Existe uma diferença no que diz respeito à inspiração, porque as pessoas acham que Deus narrou os textos para os escritores. Deus não narrou, Deus não sussurrou no ouvido de ninguém. Deus influenciou de forma sobrenatural suas ações e seus escritos. Existe um texto na Bíblia, veja só, o Wilson perguntou sobre os ateus, né? Existe um texto na Bíblia que tem uma explicação, mas sinceramente não sei se atende não. Mas para muitos é um erro da Bíblia. A Bíblia contém um erro. Mateus diz que Jeremias profetizou uma coisa e não foi Jeremias que profetizou. Foi Zacarias. Quem já ouviu falar disso? Vamos ler? Nunca ouviram falar disso? Meu Deus, eu não sei se essa aula está ajudando vocês, ou se está ou se está complicando. Abra a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 27, versículo 9 e versículo 10. Mateus 27. O texto diz assim: assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Ele diz que quem profetizou isso daqui foi Jeremias. Agora abra a Bíblia em Zacarias capítulo 11, versículo 12. Zacarias 11, 12. Então eu lhes disse: se estiverem satisfeitos, paguem o meu salário, se não, não paguem. E eles me pagaram 30 moedas de prata. Esse texto de Zacarias é messiânico. Zacarias está falando a respeito do Messias. Mateus está dizendo que quem disse que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata era Jeremias. E nós estamos vendo Zacarias profetizar isso, e não Jeremias. Qual é a explicação a respeito disso? Bom, primeira coisa, os pergaminhos antigos não era o pergaminho de Zacarias, pergaminho de Jeremias, pergaminho de Isaías, não era assim. Muitos pergaminhos continham 3, 4 livros. O de Jeremias, por exemplo, tinha a maior parte dos profetas menores junto com ele. Na sinagoga, quando eu ia abrir um pergaminho, ninguém tinha pergaminho em casa. Tinha na sinagoga e tinha no templo. Quando eu ia abrir o pergaminho que tinha as profecias de Zacarias, eles tinham que pegar o pergaminho de Jeremias. Junto com o pergaminho de Jeremias estavam diversos profetas menores: Jonas, Zacarias, Amós, Obadias.
livros menores estavam juntos com o pergaminho grandão de Jeremias, no mesmo rolo. Ia desenrolando o rolo, que o primeiro livro era de Jeremias, e aí chegava até o de Zacarias. Jeremias é um dos profetas maiores, ele é um dos que profetizou mais tempo, ele está ao lado de Ezequiel, de Isaías, de Daniel, os profetas maiores. Quando Jesus, muito tempo depois, no seu ministério, pergunta, lá em Cesareia de Filipe, ele pergunta para os seus discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? Aí eles responderam, alguns dizem que o Senhor é Elias. Alguém tem dúvida da expressão de Elias entre o povo de Israel, como ele era importante? Ninguém tem dúvida, né? Ele é considerado o pai dos profetas. No Monte da Transfiguração, quem aparece é Elias. Elias não morreu até hoje. Acho que ninguém tem dúvida que esse cara, entre os judeus, Tiago, quando vai escrever na epístola dele, ele tem que explicar que Elias era comedor de arroz e feijão igual a gente. Ele fala, Elias era ser humano igual a nós. Tamanha a evidência dele. Então dizer que Jesus era Elias, Elias é grandão. João Batista é o profeta, dos últimos 400 anos, o único profeta que teve é João Batista. Então ele é muito importante. Terceira opção que eles dão, Jeremias. Por quê? Porque na sinagoga, toda vez que iam ler o pergaminho de qualquer profeta menor, tinha que passar o rolo por Jeremias, que era o primeiro livro. Vocês estão entendendo? Outro detalhe que é importante aqui no texto, ele é muito usado, as pessoas, muito ateu já vi questionando, falando assim, não, a Bíblia tem um erro. Mateus citou que foi Jeremias que profetizou e foi Zacarias. Zacarias profetizou que seriam 30 moedas de prata, mas a compra do campo foi Jeremias que profetizou. Então Mateus está escrevendo o seu livro, que é um evangelho, ele está descrevendo a vida de Jesus, com a intenção de mostrar para os judeus quem era Jesus, que Jesus é o cumprimento das promessas messiânicas. Essa é a intenção de Mateus. Inclusive, vocês vão ver no livro de Mateus, muitas vezes a expressão, Rio de Janeiro? O Daniel, você é policial, Daniel? Já saiu armado? Nós vamos ver diversas vezes a expressão, para que se cumprisse a profecia. Nenhum outro evangelista usa essa expressão, para que se cumprisse a profecia. Por quê? Vocês acham que um gentil, um ateniense, um grego, alguém, sabe, eles nem tinham contato com o Antigo Testamento, diferente do judeu, que recitava o Antigo Testamento desde quando nasceu, na escolinha dos rabinos. Em Deuteronômio 6, a Bíblia diz, Deus diz, vocês inculcarás isso aos seus filhos. Vocês vão falar na saída de casa, na volta para casa, de tarde, vocês vão falar a todo momento, inculcarás essas palavras em seus filhos. Vocês devem inculcar neles, colocar na cabeça deles. Então o judeu, Kelly, está a vida inteira ouvindo esses textos messiânicos. Quando Mateus escreve seu evangelho, ele quer deixar claro, evidente, quem era Jesus. E que Jesus é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Mateus não é o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. O primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento é uma carta de Paulo. O primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho segundo Marcos. Mateus leu o evangelho segundo Marcos para escrever o seu próprio evangelho. Vocês sabiam disso? Ele leu o evangelho segundo Marcos. Ele não é. E por que ele é colocado como o primeiro livro do Novo Testamento? Porque ele conecta o Antigo Testamento ao Novo. É um elo. Ele fala todo o tempo, para que se cumprisse a profecia. É por isso que ele diz, é por isso que ele está falando, que conforme foi profetizado no passado. Imaginemos a possibilidade de ser um erro. Eu estou explicando uma série de fatores para mostrar por que ele falou que foi Jeremias que escreveu. Eu estou mostrando para vocês.
Zacarias estava no rolo de Jeremias, estava junto no mesmo rolo, então eles falavam no rolo de Jeremias, isso aí era comum na época deles. Segunda coisa, foi Jeremias que disse que com a moeda iria ser comprado um campo, e isso aconteceu. Ou Judas, ou os sacerdotes compraram um campo aonde Judas foi e suicidou-se. Isso aconteceu. Então foi Jeremias que profetizou. De qualquer forma, as pessoas usam como, não foi Zacarias. Zacarias só profetizou a questão das 30 moedas. Imaginemos então, Gabriel, que seja um erro. É um erro. Isso diminui em alguma coisa a palavra de Deus? Não. Gente, quantas vezes... Eu não fui ler 2 Timóteo aqui e li 1 Timóteo? Pode acontecer um erro ou não? Deus não narrou, Deus não ditou a palavra dele no ouvido das pessoas. Ele não ficou ditando. Eu estou explicando uma série de argumentos aqui para a gente entender que a Bíblia é perfeita em todos os seus aspectos. Mas se fosse um erro, na hora de explicar, de traduzir, de escrever, se fosse esse erro, se fosse o caso, não diminui a autoridade da Bíblia em nossa vida. Vocês querem ver uma outra coisa? O diabo, antes de se rebelar, ele fazia o que no céu? Porteiro? Quem falou? Você que falou porteiro? Ele era um anjo, um querubim. Não é possível, só eu acho que todo mundo fala que ele fazia uma coisa. O que ele fazia? Eu acho que era louvor, ele louvava, tocava instrumentos. Todo mundo fala que era louvor, né? Não todo mundo não fala que era louvor? Ou eu tô maluco? É um problema de tradução. Com 2 palavras. Não é tamborim e pífaro. Tem um texto em Ezequiel 37 que é atribuído a Lúcifer, como sendo Lúcifer, Ezequiel 37. Lá 2 palavras, ao ser traduzido, foi traduzido como pífaro e tamborim. E não é isso. Não é pífaro e não é tamborim no original. A Bíblia, presta atenção que eu vou dizer. A Bíblia é inspirada por Deus nos seus autógrafos, nos seus originais. Nas traduções, não. Vocês nunca ouviram falar isso? A tradução do Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová. Sabe quantas vezes foram alteradas as palavras? 322 vezes palavras foram alteradas na tradução do Novo Mundo. Para quê? Para defender uma doutrina Testemunho de Jeová. É uma tradução bíblica, está em português. Aqueles textos são inspirados pelo Espírito Santo de Deus? Não. A Bíblia é inspirada em seus autógrafos, no seu original. É por isso que a gente tem uma variedade de traduções, que a gente pode comparar. É por isso que é importante, não vai ser para todo mundo, né, conhecer o original. Eu também não conheço o original. Mas o ideal é que a gente possa conhecer profundamente os textos, porque a Bíblia é inspirada em seus autógrafos. O Espírito Santo não ficou influenciando os tradutores, os copistas. A NVI, para quem quiser pesquisar, a gente usou muito tempo aqui a NVI da década de 90. Agora, parece que está tendo um monte de problema com as traduções da NVI. O Luiz Saião, que foi um dos que trabalhou na tradução da NVI antiga, agora ele criticou diversas vezes, diversos pontos da NVI atual. Por quê? Porque eles tentam defender um ponto de vista. E a partir disso, colocam o texto com a intenção que eles querem colocar. Por isso da importância, gente, do que a gente está aprendendo hoje. Hermenêutica, analisar, interpretar os textos bíblicos. Vamos para mais um texto? Oi? Não entendi. Vocês deixam eu pesquisar? Não é pífaro e não é tamborim.
Eu não lembro a palavra no original, mas eu vou pesquisar, depois eu posto no Instagram lá as duas palavras. É de Ezequiel 37 o texto. Tem nada a ver com música. Ele era um querubim ungido. Ele tinha uma posição de destaque. Não, eu sei, gente, mas é assim, conforme a gente vai estudando, eu também já falei. Que ele era responsável pela música. Mas a gente fala a partir de qual texto? Desse texto aí. Eu vou pegar as duas palavras no original e vou mostrar qual que é a tradução. Vou postar no Instagram lá depois. Tá bom? Não entendi? Quero o quê? Erros? Tá. Então, a nossa intenção de hoje, dessa aula, é justamente mostrar que o que em alguns momentos parece ser um erro, cabe à nossa interpretação equivocada em alguns momentos. Se o irmão conseguir depois lembrar, eu posso explicar para o irmão, porque, sinceramente, eu não lembro dessa dúvida de alguém imaginar que alguém escrever que foi ungido com 22 anos e o outro disse com 40. Eu não lembro de nenhum relato assim, mas eu posso citar. Tem que ver aquele livro Quem é Quem na Bíblia, porque às vezes tem, por exemplo, 5 Jeús. Tem, exatamente, exato. Está falando de um Jeú, filho, não sei de quem, aí lá na frente já é neto. O que ela está dizendo é verdade, o quem é quem na Bíblia, porque os nomes, muitas vezes nomes iguais, você quer ver, por exemplo, se der tempo a gente vai falar de Harã. Harã é uma região onde Abraão estava quando Deus falou com ele. Quando você lê a genealogia no capítulo anterior, nós vemos que um dos familiares de Abraão chamava Harã. Tem 2 regiões na terra que chamam Harã. Percebam a dificuldade e a necessidade de se interpretar os textos bíblicos corretamente, porque se não for interpretado, nós podemos pôr um jugo sobre as pessoas, sobre os cristãos, uma canga, um peso de algo que a Bíblia não diz, fazer as pessoas seguir uma doutrina que a Bíblia não diz, acreditar em coisas que a Bíblia não diz, a Bíblia não está dizendo isso. Bom, vamos ler um outro texto. Salmo 23, vamos para o texto mais conhecido da Bíblia. Salmo 23, quem fala o que está escrito lá de cor? 23. O Senhor é meu pastor e? Nada me faltará. O Senhor é meu pastor e? Nada me faltará. Nada me faltará. O que vocês acham? Interpreta esse texto para mim. O que quer dizer? Nada me faltará. Hã? Não vai faltar nada? Vai haver tudo quanto é tipo de situação, mas o essencial Não precisa. é o Senhor. Você tem o essencial, que é o Senhor, o pastor. O essencial é o pastor. O Senhor é o meu pastor. Mas vai ter coisa que vai faltar? Com certeza. Ah, então vai ter coisa que vai faltar. Mas o texto está dizendo nada me faltará. Por quê? Porque se você for colocar na balança, Peraí. Sem briga. eu acho que se você colocar na balança, por exemplo, assim, ó, tem uma irmãzinha que se converteu e ela não sabe nem ler o nome dela, mas ela falou assim, ela fez um hino. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Sim. Então eu acho que esse versículo quer dizer isso. O Senhor é o meu pastor, então se Ele é meu pastor, eu não vou ter falta de nada. Por quê? Não é que não vai faltar as coisas, vai faltar. Mas Ele tem o essencial, Ele tem o Senhor. Então, tipo, se faltar comida, se faltar alimento, se faltar, sei lá, qualquer circunstâncias que Ele passar, Que pode acontecer. pode acontecer. Mas você percebe que você fala a partir de um conjunto de textos, um conjunto de crenças do cristianismo.
Mas quando eu leio o texto, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O texto está dizendo que não vai faltar nada. Nós estamos interpretando a partir de um conjunto de crenças. O que você ia falar, Natália? Eu ia falar principalmente pelos valores, que tem uma versão que fala de nada terei falta. Ou seja, eu não sentirei falta de nada se tiver Jesus, se tiver Deus, entendeu? Então, e se eu falar que no original não está escrito isso? É? De provisão. Deixa eu falar o que está escrito. Não, gente, eu estou explicando. Não vem com essa conversinha, não. Irrevé roi. Irrevé roi. Lo exar. É assim que está escrito no original. É assim que Davi escreveu. É assim que o povo judeu cantava. Se eu transliterar, o que é transliterar? Pegar as palavra por palavra, traduzir a palavra e ler em português. Vai estar escrito assim: o Senhor, meu pastor, não faltará. É assim que está escrito. Irrevé, roi, lo exar. O Senhor, meu pastor, não faltará. Quando foi traduzido para o português para fazer sentido na nossa linguagem, eles traduziram como nada me faltará. Mas não precisa responder para mim, não precisa levantar a mão. Responda para você, já faltou alguma coisa na sua casa ou não? E o Senhor não é seu pastor? O Senhor é seu pastor ou não? Então quem que não vai faltar? Quem não vai faltar é o pastor que não vai faltar. Quem não faltará é o pastor. É ele que não vai faltar. Olha o próximo versículo. Peraí. Olha o próximo versículo. Deitar-me fazem verdes pastos. Vocês já viram ovelha deitar em verdes pastos? Ovelha é um animal insaciável, ruminante. Come a grama até a raiz, Wagner. É insaciável. O que Davi está querendo dizer? Quando eu tenho Deus como pastor, Ele altera minhas características naturais. Para uma ovelha deitar num campo verde, um pasto verde, com grama verde, e se sentir satisfeita, saciada, não tem nada a ver com comer grama. Não tem nada a ver com alimento esse texto. Diz respeito à presença desse pastor, que satisfaz, inclusive, os instintos mais primitivos do ser humano, de sobrevivência, de alimentação. Eu não consigo controlar minha carne, eu não consigo, se eu tenho que falar uma coisa eu vou e falo, eu não consigo me controlar, eu me relaciono com muitas pessoas. Então o Senhor não é seu pastor, porque quando esse Senhor é o seu pastor, uma ovelha que naturalmente comeria a grama até pela raiz, se deita satisfeita, se deita num pasto cheio de alimento. Como? Porque esse pastor está presente, Ele que não faltará. Nossa, Everson, mas se eu ler a Bíblia e ler lá que nada me faltará, gente, hermenêutica é para isso. Eu não precisei, vocês nem sabiam, a maioria de vocês nem sabiam do que eu estou dizendo hoje. Mas a irmã já interpretou. Não, mas vai ter coisa que vai faltar. Vai ter, todo mundo aqui não, vai ter coisa que vai faltar. Mas o texto está dizendo nada me faltará. Vocês percebem a importância desse estudo minucioso, da explicação minuciosa, certo? É lógico, gente, vamos também concordar com uma coisa aqui. E eu não estou descobrindo a pólvora. Possivelmente um monte de coisa que eu digo hoje, amanhã eu vou olhar e vou falar, que bobagem, como eu já disse em outros momentos, já fiz um monte de confusão, já confundi Jesus com Genésio, é normal, a gente pode errar, nós podemos errar, só que a partir do momento que a gente adquire esse conhecimento, é nosso papel passar o conhecimento, para que a gente tenha compreensão plena.
Agora que eu estou explicando para vocês, que o texto diz, o Senhor é meu pastor, não faltará, faz mais sentido para o contexto geral da Bíblia ou não? Faz ou não faz? Como é que uma ovelha deita num pasto cheio de comida, verde? Gente, é Palestina isso daqui. Para achar um arbusto em determinadas épocas é difícil. Agora é um pasto verde. Davi está cantando uma música com licença poética. O Senhor, meu pastor, não faltará. Ele não vai faltar na minha vida, Ele está comigo, Ele está aqui. Se a ovelhinha está lá precisando, o pastor está lá, presente, cheirando ovelha, está junto. Eu vou deitar em verde espaço, porque Ele alterou minhas condições naturais de ovelha. Meu instinto primitivo de alimentação, de sobrevivência, Ele alterou. E eu vou estar no pasto, verde, deitado. Ele vai me levar a águas tranquilas. Gente, que água tranquila que tem na Palestina, gente? Água tranquila, o lugar de beber água é o lugar mais perigoso para a vida animal. É o lugar onde tem mais predador. Todos os animais se juntam ali. Tem um predador dentro da água, só esperando a ovelhinha, coitado, ir lá beber, e o crocodilo vai e pega. Tem os predadores que vão beber água ali, leão, urso, leopardo, tigre, todos esses animais viviam naquele contexto ali. Como é que tem água tranquila, gente? Vocês percebem que tem uma preparação do Senhor, que é o pastor, e não diz respeito nada à nossa vida física, não tem nada a ver com isso daqui. Não tem nada a ver com comida, nada me faltará de comida, de prosperidade, tem nada a ver com isso. Diz respeito à presença desse pastor na vida dessa pessoa, dessa ovelha, e o seu instinto natural, sua característica natural vai ser alterada pela presença desse pastor. Faz mais sentido dessa forma ou não? Então, eu falo assim, ó, esse versículo aí, ele vem de encontro com as indagações para nós, vou trazer para mim, porque nós somos das antigas, como o pastor acho que não falava. De coisas que nós aprendemos lá atrás, e hoje, né, muita coisa mudou, muita coisa foi explicada de uma maneira mais transparente, e hoje nós estamos aprendendo essa maneira, e nós já aprendemos que era diferente. Então, só que assim, ó, é essa fala aí, ó, nada me faltará, o Senhor não me faltará, porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, até hoje, até esse momento... Jesus faltou? Aí... Entendeu? A interpretação estava errada. A gente estava esperando coisas físicas, né? Financeira, mas é lógico, eu, por exemplo, graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus que Ele fez na minha vida. Sim. Mas o Senhor não me faltou. É isso. Mesmo no momento que nós viramos costas, um de nós viramos costas em determinado momento. Mas a gente tinha aquele temor. E o que Davi queria dizer, era justamente isso. É isso que ele quer dizer. Uma coisa que eu quero enfatizar é o seguinte: para a gente ir para o céu, presta atenção nisso. Para a gente ir para o céu, nós não vamos fazer uma prova de teologia, não. Né? Até o pessoal falou, graças a Deus. Mas não, ó, não é uma nota numa prova de teologia que vai nos levar para o céu. Conhecer a Deus é o melhor caminho, porque evita muitos perrengues. Oséias 6,3 diz: o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Então nós podemos sofrer muito quando a gente tem pouco conhecimento, mas Deus salva o sábio, o entendido e o inculto. Quem salva é uma pessoa pelo seu sacrifício, por intermédio da sua palavra, pela graça, por intermédio da fé. É assim a salvação. Nós estudamos a palavra hoje, porque esse é o melhor caminho indicado pela palavra de Deus. Existem muitas pessoas que sabem pouquíssimo dessa palavra e são crentes verdadeiros, são cristãos. Eles estão mais suscetíveis a serem enganados por ventos de heresias,
Estão. A Bíblia fala disso. O estudo que nós estamos fazendo é justamente para evitar esse tipo de coisa. Esse tipo de constrangimento. Eu não vou citar nome, porque a gente vai transmitir, mas eu conheci uma pessoa desviado, por quê? Porque ele era de uma igreja pentecostal, e na maior parte das igrejas pentecostais tem uma ênfase no falar em outras línguas. Como isso não acontecia com ele, inexplicavelmente, não dá para explicar, pelo texto bíblico dá para explicar. Paulo fala em Coríntios, eu queria que todos vocês falassem línguas, mas eu sei que nem todos falarão. Então, a Bíblia já explica, nem todos vocês falarão. Só que isso, na igreja pentecostal, é uma ênfase muito grande nos dons, principalmente no de falar em outras línguas. Principalmente. E aí, desviado. Abandonou a fé. Por quê? Porque o Espírito Santo me rejeitou. Por quê? Porque ele não me deu o dom de falar em outras línguas. Mas ele não vai dar esse dom para todo mundo. Ele vai dar dons específicos para cada um. Mas isso é ensinado? É assim que é ensinado? Não, não é. Mas e o que o texto diz? O texto diz isso. Dessa forma, exatamente como eu estou explicando. Certo? Então a intenção, Lidiane, de conhecer os textos é para evitar esse tipo de crenças indevidas, incorretas. É importante destacar que ninguém vai ser salvo porque sabe falar o catecismo e sabe falar, crê em Deus Pai, crê em Deus Filho, Deus Espírito Santo, crê na igreja. Não, ninguém vai ser salvo. Ninguém vai ser salvo porque sabe orar o Pai Nosso. Vai ser salvo pela fé em Jesus Cristo. O conhecimento é importante para a gente não ser levado pelos ventos de falsas doutrinas. Você vai por aí ter igreja evangélica, nesse momento, vendendo rosa ungida. Vendendo porção de sal para você jogar na sua casa. Nesse momento. E isso que eu estou dizendo, tem alguma coisa, tem alguma relação com a verdade central da Bíblia? Não. Mas tem cristão nesses lugares? Tem cristãos verdadeiros? O que vocês acham? Puxa, se tem um montão. E dependendo da forma que você explicar, se não for uma pessoa madura, o que ela vai dizer? Eu fui ensinado assim. Eu aprendi assim. Você quer dizer que eu estou há 20 anos fazendo errado? Quer dizer. Está há 20 anos fazendo errado. 30, 50, 100 anos, que a gente está vivendo 100. Está fazendo errado. Porque a Bíblia tem uma regra para ser interpretada, lida, estudada. Vamos por mais um texto, vamos ver se vai dar tempo. Salmo 91, versículo 7. O que está escrito lá? Salmo 91, versículo 7. Quem lembra? Ou essa luz está me dando... Salmo 91, versículo 7. Na versão NTLH, você está... Põe na NAA, por favor, Henrique. NAA é Nova Almeida atualizada. O que? A versão? Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Põe aquela que você colocou antes. Pode pôr, Henrique. Ainda que 1000 pessoas... Não, mas é só uma linguagem diferente, né? Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. E aí, o que vocês acham desse texto? Vamos voltar 5 anos no tempo. Vamos lembrar da Covid. Cristão pegou Covid ou não? Acho que foi até os que mais pegou, né? Porque a gente fica, não, a gente não pega essas coisas não. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Vocês acham que esse texto é uma profecia universal para todos nós? Mas você pega uma árvore que caiu ali, era quase coitado, que era cristão, que estava passando, na hora. E morreu. Cristão?
O moço era crente? Era crente? Então. Qual que é o problema de analisar esse texto de forma errada? Porque muitos categorizam essas pessoas que eventualmente pode acontecer um negócio assim, e aí, será que não estava em pecado? As pessoas dizem isso ou não? Os que não dizem, pensam. Pensa ou não pensa? Por quê? Porque às vezes interpreta um texto igual esse aqui, como sendo uma promessa. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Gente, o livro de Salmos é um livro de música. Música. Qual a beleza que eu ainda não vi? Nós temos licença poética para cantar as músicas. O Salmo 91 foi escrito por Moisés. Moisés está dizendo, na música, está cantando de forma hiperbólica, de forma exagerada, que ele tem uma confiança extrema em Deus. É isso que ele está dizendo. Que ele confia em Deus, que as coisas vão acontecer ao redor, mas ele confia em Deus. Se eu ler esse texto, eu posso dizer que nada vai acontecer comigo? Não, não posso dizer. Sabe por quê? Porque nossos filhos vão ficar doentes, eu vou ficar doente, nós vamos ter problema financeiro. Na semana do meu casamento, estava pertinho de casar, meu pedreiro não terminava a reforma da minha casa. Mas você não tem fé, você não ora, você não profetiza, você não põe a mão, você não joga óleo ungido? Sal, flor. Perceba que, ao analisar textos bíblicos da maneira equivocada, nós podemos fazer uma crença equivocada. Tem uma coisa que é importante dizer: se nós embarcarmos na fé errada, nós vamos desembarcar no destino errado. É muito importante conhecer profundamente as verdades da palavra de Deus, porque se eu conheço isso daqui, a possibilidade de me frustrar com as minhas expectativas são menores. Perceba que muitas vezes nós fazemos expectativas baseado na nossa crença, no que nós acreditamos e pensamos e achamos. Mas nem sempre a palavra de Deus está dizendo dessa forma, está ensinando dessa forma. Por isso, a importância de conhecer profundamente o que está escrito aqui, nesse texto. Deu para entender? Alguém quer fazer uma pergunta? Pode falar. Vocês estão demais, hein? Nós fomos ensinados assim, né? 1000 caíram ao teu lado, 10 ao teu direito, mas para não ser atingido tudo, tua pessoa. Nós somos ensinados assim, né? Quem é do Sim. Mas a gente se apegava tanto nisso, que a gente não era atingido mesmo. A gente se apegava nisso, na fé, entendeu? E nunca foi atingido? Não, naquilo que a gente, da nossa necessidade, cada um tem a sua, cada um tem a sua. Ela está precisando de algo, ela é outra. Então, de repente, eu estou sendo perseguida lá no meu trabalho. Eu falo no trabalho porque é o lugar que a gente tem mais perseguido no mundo. Lá no meu trabalho. Aí eu me Quer citar nome? Não, estou brincando. Não, quer citar nome. Aí eu me apegava nessa vez do lado. O Senhor falou que eu não vou ser atingida. Meu perdão para ele, vai ser atingida, mas eu não vou ser atingida. Eu tenho outros filhos, Senhor, que eu não vou ser atingida por essas cobras, porque eu trabalhava meio com um monte de cobra. Você entendeu? E nunca eu já fui, como se diz, já lançaram seta, mas me atingia com a conta de derrubar, porque eu me apegava tanto com Deus, porque eu tinha meus filhos, eu dependia daquilo, né? Que graças a Deus, Deus sempre me deu. Até o meu último dia, até o primeiro dia que eu cheguei ali, até eu trabalhei 32 anos, até o meu último dia, no dia que eu saí de lá, eu fiz uma coisa assim, ó. Você pode ir lá apertar na minha chefe, foi uma coisa maravilhosa que eu fiz. Eu falei, Deus me deu graça, Deus me colocou aqui, me honrou durante o tempo que eu estava aqui. Mas apegado nisso que a gente conhecia, você entendeu? Tá. Porque naquele tempo a gente não conhecia o que nós estamos ouvindo agora. Conhecendo agora. Não, eu entendo tudo isso. Pode falar, Diego. Foi livre recentemente, né? Sim. Ele está sujeito a isso. Sim. Mas o que veio no meu coração foi a vontade de Deus.
Sua mãe ficou doente. Aconteceu na sua família. Mesmo com a aflição, a gente a aflição da gente, isso tem no meu coração. A bondade dele vai estar sempre comigo. É explicando os textos. Sim. Demora. Caiu todo mundo na minha vida, mas eu sei que Deus sempre está comigo. Me sustentando, me ajudando. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente tem uma crença durante muito tempo e a gente foi ensinado, e normalmente as pessoas que nos ensinaram foram pessoas muito queridas, mas haviam limitações humanas nessas pessoas. Então, o presbítero Rafael, vou citar por nome, é uma pessoa. Eu vi meu pai chorando 2 vezes na vida, quando a avó morreu, minha avó morreu, e quando o presbítero Rafael morreu. E o presbítero Rafael morreu primeiro. Então, para mim, até na época, era a única vez que eu tinha visto meu pai chorar na minha vida. Só que ele tinha limitações humanas. Ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de amor, mas ele não era um doutor. Ele era um doutor? Ele conseguiria falar todos os textos? E eu não estou dizendo que isso é necessário. O que eu quero dizer é que, a partir do momento que você consegue adquirir esse conhecimento, é muito difícil, sim, eu sei disso, romper com tudo que você já acreditou. Tem um hino do Inário da Igreja Batista, o Cantor Cristão. Eu não lembro exatamente o número. Eu estou fazendo uma série de análise musical, e até o próximo episódio que eu vou fazer, é uma música super cantada entre os cristãos, Sabor de Mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Essa música tem milhões de visualizações. As pessoas cantam, as pessoas choram, as pessoas sentem a presença de Deus cantando esse louvor. E eu vou mostrar que não tem nada a ver com a verdade do Evangelho. Nada a ver. Esse sentimento de triunfalismo, não tem nada a ver. Você está dando risada, Wilson? Tipo assim, ó, imagina ela observando que ela falou. Eu sei, é isso que... Passou um terreno no serviço dela. Sim, sim. Aí você chega aqui no culto, tem 300 cheios, passou a mesma coisa. Aí vai você lá pregar. Meu Deus! Tem 3 mil, mas você não vai ser atingido. Olha, Deus, o que eu tenho comigo. Uma verdade. Deus, você entendeu, gente? É. Isso que eu vivia. Às vezes você estava pregando lá e você estava sentindo aqui, sentia a presença de Deus, não, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Então, deixa eu explicar uma coisa. Tem um... Pode falar. Antes de falar sobre essa explicação do mel aí, eu vou pôr a minha versão sobre esse louvor, porque eu vivi isso. Eu chorei amargamente, querendo ser mãe. Amargo, meu choro era amargo. Chegou épocas que eu dobrava o joelho e não tinha palavras, só saía lágrimas amargas, lágrimas amargas. Eu não tinha mais nem o que pensar, eu só me derramava só. E quando eu engravidei, foi quando surgiu esse hino. Eu falei, esse hino aí responde a minha vida. Entendeu? Porque hoje a minha vitória tem sabor de mel. Entendeu? Eu chorei amargo. Não vai assistir o negócio que ele vai pôr. Não vai assistir, porque eu vou falar bem mal dessa música. Não gostei. Eu vou falar a verdade a respeito dessa canção aí. Gente, presta atenção no que eu estou querendo dizer aqui. Presta atenção. Eu sei que as nossas experiências são baseadas no que era ofertado para nós na época. Eu sei disso. E essa oferta vem seguida pela fé. Oh, Jesus. Vem seguido pela fé. Vem seguido pela fé. Então, o que nos era ofertado na época era isso. Por essas pessoas que serviam a Deus. Mas vocês estarem aqui numa terça-feira à noite, 9:30 da noite, é para ouvir tudo que vocês já ouviram? Ou vocês querem aprender um pouco mais? Aprofundar mais o conhecimento em relação a Deus? Para quem ouve uma coisa há 50, 30 anos, 20 anos, é muito mais difícil para quem ouviu uma só. Eu dou discipulado. Toda quarta-feira eu dou discipulado. Eu já encontrei no grupo de discipulado pessoas de várias culturas. Eu já encontrei pessoas vindas do candomblé, da quimbanda, do catolicismo.
várias matrizes religiosas. Vocês sabem qual é a mais difícil de educar? De mostrar a verdade? Qual que vocês acham? Crente de outra igreja. Mais difícil. Falar com um irmão sincero, temente a Deus, que é da congregação cristã. Falar para uma mulher da congregação cristã, que quando ela vai orar, ela não precisa cobrir a cabeça. Ela ouviu a vida inteira. A vida inteira ela ouviu isso. E ela teve fé. E eles acham que o véu é sagrado. E muitas mulheres colocam o véu numa gaveta específica de casa. Não coloca na mesma gaveta. Eles acham que se colocar o véu em cima de um doente, cura o doente. Eles acham que o véu é uma autoridade dos anjos. Mas é o que a Bíblia diz? Não. Não é. Ah, mas já colocou um dia, colocou o véu em cima do doente, o doente foi curado. Aí, meu filho, você vai pôr a fé nesse sentido? Eu quero saber o que a Bíblia diz. Qual é o sentido da Bíblia? A Bíblia, voltando a falar da canção que fez sentido para você naquela época, a Bíblia não tem esse sentimento triunfalista, que você vai estar no palco e quem te viu passar na prova não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Não tem isso. Na Bíblia, isso aqui, aonde? Isaac foi perseguido mais de 20 anos por Abimeleque, queria roubar até a mulher dele, entulhou os poços dele. Aí um dia chamou ele para um jantar. Isaac cantou sabor de mel para ele? Não, aceitou. Vamos jantar, vamos comer. Ainda o Abimeleque chegou para ele e falou assim: eu nunca quis prejudicar você. Ai, que bicho mentiroso. Mentiroso. Perceba, quando Deus diz, minha é a vingança, é porque Ele vai tratar. Essa condição, você vai estar no palco, e as outras pessoas vão estar na plateia. Percebe que tem uma glorificação do eu? Vocês percebem ou não? E aí a gente entende isso a partir de um conhecimento. O que eu ia falar do hino do cantor cristão é o servo sofredor. Dá a entender na canção que ele consegue adquirir a salvação pelo seu trabalho, pelas suas obras. E vai contra a verdade bíblica? Vai. Você quer ver uma coisa? Só para a gente encerrar? O grupo Voz da Verdade. As canções que tanto cantamos até hoje. Não há ferrolho. Até hoje, quem nem sabe nem cantar, canta bonito. O Deus que eles escreveram, que eles estão cantando, é o Deus que a gente serve? O que vocês acham? Eles acreditam no unicismo. Nos shows deles, eles distribuem um panfleto evangelizando a gente, viu? Que acredita na Trindade. Qualquer apostila, qualquer faculdade teológica coloca o grupo Voz da Verdade como seita. A gente canta música de seita. Adventismo do sétimo dia, no Getsemane foi que meu Jesus. Lembra dessa música? É escrito por um grupo sectário. É um grupo sectário. Então, é importante a gente conhecer profundamente, porque para nós que temos esse conhecimento, nós temos que seguir o que a verdade bíblica diz. Provavelmente essa aula e muita coisa que eu disse hoje não é palatável para a maior parte das pessoas aqui. Palatável é saborosa, gostosa, é indigesta. O que é uma coisa indigesta? Quando entra no estômago, não gostei do que ele falou hoje, né? Provavelmente muita coisa que eu disse, vocês não gostaram, não é nada pessoal, são só negócios. Não, estou brincando. Não é nada pessoal, é a palavra de Deus, ok? Só para causar uma polêmica?
Está correto. Mas vocês percebem que toda vez que a gente vai justificar uma crença a partir de um texto polêmico, como eu estou apresentando, nós relacionamos a outras verdades da palavra de Deus, percebe? Não é assim que a gente faz para fazer a nossa crença, certo? Então a Bíblia, para fazer uma doutrina, é um conjunto de versículos, de textos, de passagens, certo? As experiências pessoais de vocês, glória a Deus pelos testemunhos, Deus abençoe vocês, tá bom? Mas tem um momento que a gente, gente, Abraão, um dia Deus pediu para Abraão sacrificar o filho dele. Deus gosta de sacrifício humano? Deus não gosta. Abraão sabia que Deus não gostava? Não sabia. E ele achou que Deus gostava? Achou, porque Deus pediu. Na Mesopotâmia, a divindade que o pai do Abraão servia, o Deus da fertilidade, pedia o sacrifício do primeiro filho, da primeira cria, do primeiro rebanho, de tudo, do primeiro tudo. Abraão, quando ouviu Deus falar com ele, vai lá e sacrifica seu filho, ele achou que Deus era mais um. Deus estava se mostrando, se apresentando a ele, para ele conhecer. Então, ao longo da nossa vida, nosso conceito em relação a Deus pode mudar em muitos momentos. O que a gente achava antes, Paulo diz assim: quando eu era menino, eu pensava como menino e sentia como menino, mas no momento que passei a ser homem, passei a pensar como homem e sentir como homem. Então vai ter um momento que a gente vai alcançar a maturidade. Vamos agradecer a Jesus? Senhor Jesus, obrigado por essa noite, por essa aula. Não permita que ninguém saia daqui triste, Senhor, enfurecido, e que nenhuma heresia seja criada a partir dessa aula, Jesus. O Senhor sabe da intenção do meu coração, que essas pessoas sejam abençoadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.